para ser pastor no recreio. Eu vou. Eu sou no recreio. Recreio de Para dar aula postada. É lá do recreio da Intervalo de aluno. Vamos lá, gente. Vamos lá, olha o foco. O que eu vou fazer? Eu vou explicar aquela atividade do grupo. O que acontece? Eu dividi vocês em grupos, seguindo a listagem que tem no WhatsApp, tá? E aí tem lá o número de telefone e o nome de vocês, né? Acho que tinha um que não tinha nome, só tinha o número de telefone. Aí depois a pessoa se identifica lá para o grupo. O que acontece? Depois do GQ2, não é agora. Eu sei que apesar da gente estar online, mas o nosso tempo não aumentou, né? O dia continua tendo 24 horas e dependendo do que você faça, até aumentar as atividades. Então, a ideia não é sobrecarregar ninguém. Então, eu dividi os grupos agora para quê? Vocês vão se conhecendo, já marca aí, né, para conversar, para ver. Vocês vão escolher um relator do grupo, um representante do grupo. Cada grupo desse que eu selecionei, eu vou indicar uma religião para você falar. Então, vocês vão fazer um trabalho escrito, né, o grupo, e um representante do grupo vai ter 5 minutos para poder falar sobre essa religião que vocês foram escolhidos para falar, entendeu? E aí, depois do GQ2, vocês vão fazer essas atividades. Então, nas aulas que a gente vai ter aula que um grupo vai falar e depois aí eu vou e falo. Aí, na outra aula, eu dou a aula e depois o grupo fala e depois eu falo, entendeu? Não vai ser direto só vocês falando, porque senão não é aula, né? Aí não dá também. Mas a ideia para isso é como a gente está nesse sistema online e a interação é mais difícil. Então, com isso, a gente acaba interagindo com o grupo e também promovendo a pesquisa, porque eu preciso que vocês pesquisem sobre essas religiões que eu vou dar para vocês. As religiões de tendência africana, candomblé, quimbanda, umbanda, né? Essas eu vou falar. Mas cristianismo, judaísmo, hinduísmo, islamismo, né? Shintoísmo. Então, essas religiões eu vou dividindo entre vocês e aí cada grupo vai estudar e apresentar o seu trabalho. Oralmente, através de um representante, e escrito aí, né? Você vai me entregar esse trabalho aí escrito. Cada grupo vai poder escrever, entregar até o GQ2, tá? Então, na semana que vem, ao longo da semana que vem, eu vou botar no grupo já as religiões. E aí vocês já podem ir se reunindo, entendeu? Vão conversando, quem vai fazer o quê, entendeu? Quem vai ser o representante. Vocês podem Então, até escrito, vocês mesmos no WhatsApp. É escrito e um podcast de 5 minutos, é isso? É o quê? É escrito e um podcast de 5 minutos? Não, podcast não, você não vai gravar nada, você vai dar aula ao vivo aqui, ó, igual eu estou falando, entendeu? Boa noite. Boa noite. Olha a ética. Deu para falar sobre a religião do lulopetismo. É o quê? Ô, Ricardo, Falar sobre a religião do lulopetismo. E lulopetismo? É Lula Molusco. Fala. Você no início falou que era depois do GQ2. Eu estava falando que é depois do GQ1, né? Desculpa, depois do GQ1, isso aí. Depois do GQ2 tá de férias, né? Depois do GQ2 é férias, pô. Depois do GQ2 é férias, pô. Depois do GQ2. Depois eu vou te dar atividade para depois do GQ2 para o Carlos. Carlos, vamos reunir na igreja aqui, fazer um churrasco e a gente faz o trabalho. Eu achei que era para eu sugiro o grupo do WhatsApp, hein? Nada de reunião pessoal. Mandar foto, se eu passou a atividade, a gente vai fazer. Pode ser online aí. Depois vai ficar doente aí. Ora é por mim que eu tô com Covid. Não oro, eu tô logo avisando, hein? Pessoal da minha igreja, eu aviso logo, ó. Tá saindo para a praia, tá viajando. Se me pedir para orar que tá com Covid, eu não oro. Não adianta que eu não oro. Bem, entenderam o lance do grupo? Alguém ficou com alguma dúvida? Entendi o grupo, só não entendi
quando que é para entregar? A gente vai fazer o GQ1, Isso. certo? Entregar. Quando encerrar o GQ1, esse é o GQ2. Não, isso é atividade que vocês vão entregar ao longo do GQ1. O GQ2 já está na ementa, entendeu? Não é o GQ2, é um exercício isso. Fora o Até o GQ2. Isso aí é a atividade que está propondo. Atividade que está propondo aí para a gente ir esclarecer. É um exercício até o GQ2, né? Isso aí. Todos os outros professores aí, tá? Para incluindo, tal, sem podcast, por favor. Extracurricular, isso. Extracurricular não, vai contar ponto. Olha, eu espero que alguém me avise, porque eu cheguei agora, eu estou por fora. Só vi lá o negócio do trabalho, que é ter uma atividade, mas não sei nem o que é, nem quero saber, hein? Não, vai querer saber sim. Tem seu vídeo, irmã. Tem seu vídeo, irmã. O pessoal do grupo vai entrar em contato com vocês. Vocês se reúnem, entendeu? Aí eu vou falar assim, ó, o seu grupo 1, vou botar lá no WhatsApp. Grupo 1 vai falar do cristianismo. Aí vocês se reúnem, né, vê um representante e faz lá um trabalho lá de 2 folhas, 3 folhas no máximo, falando o que é cristianismo. Grupo 2, judaísmo, entendeu? Um exemplo, tá? Eu vou dividir isso depois. E aí, depois do GQ1, né, a gente tem mais de 2 meses aí, cada um de vocês, cada representante do grupo de vocês, vai ter 5 minutos para apresentar isso na aula, tá? A gente pode pagar o amiguinho? É o quê? A gente pode A pagar moça o no amiguinho? balanço aí. Pode. Pode. Boa Alô, proposta, tamo junto, proponho. hein, tamo junto. É só eu não saber, entendeu? Só não vale podcast, como diz o meu amigo aí. E a ética. Proponho. Olha a ética, olha a ética. A Me ética. amarra em podcast, cara. Muito bem, entendeu? Eu gosto muito de podcast. Para Não, mim, não é tá tudo bem. Você vai apresentar a aula. Você vai Eu sei, professor. Eu entendi. Eu estou falando que eu gosto de podcast. Gosto da aula do podcast também. Jair, para de ser implicante. Também eu amo de paixão. Vigia, pastor. Vigia, Tá ficar pastor. reprovado esse garoto. Eu gosto também, irmã. Eu também gosto muito. Ih, meu Deus, olha aí, tá vendo? É o Jair, o cara Não, que tá dando problema na minha O aula. Jair tá doido para ficar eu reprovado estou de mexendo novo. com o Jair, Débora. Vamos lá. Jair que eu estou mexendo. Perguntas? Tá entendido. Perguntas, gente. Entendi, professor. Beleza? Tranquilo? Qualquer coisa, pode ir perguntando lá no grupo, a gente vai se falando. Fala, Carlos. Uma pergunta. Quem é essa mulher do balancinho aí que está no meu grupo? Balancinho? Eu não sei, irmão. Depois você vê isso. Está Entendeu? no balanço. Pô. Não, tá o nome. Tem uma que não tem nome. Tem um telefone que não tem nome. Aí se identifica aí depois, por favor, com o grupo, tá? O senhor separou a Adriana do Odimar? É a Adriana, tem a Adriana e tem o Odimar. Acho que eles estão em grupos diferentes, se eu não me engano. O senhor separou o casal, professor? Eu separo, eu vim trazer espada, irmã. Eu sou igual a Jesus. É para um não copiar Que o isso, outro. professor? Ô, Ricardo, que Deus ajuntou, o homem não separa. Eu separo, irmã, eu separo. Você é um herege. Gente, pior que você vai ter que fazer 2 trabalhos em 2 grupos. Adriana, olha, eu não quero saber disso. Isso aí não é problema meu. Olha a ética. Deixa ele O senhor botou o nome dela em 2 grupos, hein? Vamos lá, gente. Se tivesse no meu grupo, já eu não ia deixar você sair. Aí ia ter que fazer o trabalho nos 2 grupos. Olha o foco. Vamos para a aula. Vamos lá. Edmar, por favor, coma de boca fechada. Está aparecendo aí na tela e caindo aí migalha aí da comida. Gente, o que a gente vai falar hoje? Nós hoje vamos falar de ritos e rituais, né? Até aqui o que nós conceituamos. Falamos um pouco sobre a matéria, né? O que seria aí a matéria História das Religiões, a proposta da matéria, que é
aprender sobre as religiões, não é uma matéria apologética, certo? A gente não está aqui para defender o cristianismo e entender que os outros estão errados, né? O cristianismo é a religião maior, né, e melhor do que outros. Não é essa a proposta da matéria. Então, a ideia é conhecermos outras religiões e o que eu estou propondo para vocês é conhecer dialogando, certo? Não olhando o outro como inimigo, né? Como aquele que é só porque é diferente é inimigo. Mas olhando o outro como diferente, precisamos conhecer para poder dialogar e aí construindo nossas pontes, né? Parafraseando aí Shakespeare, né? Segundo alguns, em vez de construir muros, né? Construir pontes com outras religiões também. Nós já falamos, por exemplo, já demos uma deixa sobre o cristianismo. O cristianismo tem a vertente católica, tem a vertente protestante, mas tudo é cristianismo. Nós, evangélicos, temos a mania de dizer que a pessoa, quando sai do catolicismo para a igreja evangélica, ela se converteu. Na verdade, ela não se converteu. Ela mudou de uma vertente para outra. Tá? Fora isso, né, as nomenclaturas evangélicas elas são diversas. Há o termo protestante, há o termo evangélico. Né? O protestante seria aqueles oriundos diretamente dos movimentos da Reforma e que continuam com as questões ligadas à Reforma, ou seja, acreditam na predestinação, a primazia de Cristo, né, a soberania de Deus. E o termo evangélico seria aqueles movimentos... Alguém falou aí? Não? O termo evangélico seriam aqueles que seriam derivados dos protestantes, e aí nas demais variações que a gente tem, né? Igrejas tradicionais, igrejas pentecostais, igrejas neopentecostais, e aí por diante. E aí, com isso, tem uma mistura entre evangélico, protestante, tradicional, pentecostal, neopentecostal, que hoje é um grande desafio. E falamos também sobre a ideia do que é religião, né? Que, ao conceituar religião, nós entendemos que é um conjunto de rituais, de crenças, de símbolos, que procura dar sentido à vida. Então, o hinduísmo, o islamismo, o judaísmo, o cristianismo, eles tentam dar uma resposta. Por que estamos aqui? Qual a razão da nossa vida? E outro conceito ligado à ideia de religião é que, quando pensamos em religião, nós pensamos em estarmos ligados a algo superior a nós, a algo que está acima de nós, a algo que está além da nossa realidade. Então, a religião, né, e aí não é o nosso caso aqui discutir se existe religião verdadeira ou religião falsa, mas todas as religiões teriam essa característica, né, de unir um determinado grupo dentro de determinada crença, para dar a esse grupo um sentido à sua vida e aos seus questionamentos e fazer com que ele se sinta ligado a algo. Falamos da experiência religiosa, isso pode ter a ver com religião ou não, né? Um time de futebol, alguém que segue uma determinada crença filosófica, alguém que é de um determinado grupo, ali às vezes há uma espécie de experiência religiosa, né? Onde aquele grupo ali, né, tem processos como a catarse, processos emocionais, e de estar ligado a algo maior do que ele também, né? Hoje, uma experiência religiosa quase, para alguns, hoje não, eu acho que isso vem desde que o Lula assumiu a presidência, por exemplo, é a questão do partido político, né? Na época do Lula, isso era muito comum. Você falar mal do Lula para determinadas pessoas era realmente um grande problema. A pessoa via aquilo como religião, né? Eu conheço pessoas que são adeptos do lulismo, né? Hoje nós temos o bolsonarismo. Então, a questão política ela acabou virando também quase que uma experiência religiosa, né? E que aí, né, trouxe seus males, aí, independente se é esquerda, direita ou centro, mas é algo, né, que vale a pena uma pesquisa aí numa outra matéria. E hoje, o que eu queria falar? Algo que é característico de toda a religião.
é sobre a questão dos ritos e rituais. Então, eu queria conceituar isso com vocês, né? O que é um rito, o que é um ritual, tentar entender isso e que você compreenda o seguinte: você, na sua igreja, você tem ritos e rituais, assim como no candomblé, assim como na igreja católica, assim como numa mesa branca, assim como lá no hinduísmo, no shintoísmo, né? Todas as religiões, elas possuem, então, esse conjunto, né, de regras, de ações sagradas, né, de símbolos sagrados, e que disso deriva o rito e o ritual. Isso é importante por quê? Porque quando a gente fala assim, vamos orar, isso é um rito e pode ser um ritual, né? Só para dar um exemplo, a gente vai falar sobre várias ideias ao longo dessa aula. Se você ora 3 vezes ao dia, quando acorda, na hora do almoço e quando vai dormir. Então, esse rito, a oração, ela é um rito, né? É a ideia de te ligar àquilo que você acha que é sagrado, né? Te ligar a Deus, aí, a divindade cristã. Então, isso é um rito, orar. Agora, é só o cristão que ora? Não. O muçulmano também ora. O católico também ora. O judeu também ora. Aí você vai falar assim, não, o católico não ora, o católico reza. Que estamos falando do rito, o ato de ligar o ser humano à divindade. Isso a gente pode chamar de oração, ou reza, isso aí tanto faz. Isso toda religião, ou melhor, quase toda religião faz. Que religião que faz isso? As que entendem que existe uma divindade pessoal e transcendente. Existem religiões que não entendem esse conceito de divindade pessoal e transcendente. Exemplo, o budismo. O budismo não existe um Deus superior a tudo. Você é Deus, né? Nós somos deuses, nós somos divinos. Então, para o budismo, essa ideia de divindade pessoal, ela não existe. Algumas religiões orientais também acreditam nessa perspectiva de que não exista uma divindade pessoal, né? Que a divindade somos nós, ou que o mundo é divino, a terra é divino, os animais são divinos, e aí por diante, né? No hinduísmo é comum, né, os animais serem sagrados. Só que, além disso, o hinduísmo também tem os seus deuses. E aí cada religião vai conjecturar, vai criar, vai determinar isso de uma maneira. Feito esse resumão aí do que conversamos até aqui, né, para situar vocês, porque alguns alunos, numa outra matéria de terça-feira, no segundo tempo, né, os alunos aí que já estão até terminando o curso, citaram o vídeo que eu passei dessa matéria naquela outra matéria. Então, é importante para esses alunos antigos, né, principalmente do Pimentão aí, ele está lembrando, pé no chão, saber do que a gente está falando hoje, entendeu? Ele e alguns outros aí. Então, é a história das religiões, tá certo? Sobre esse grande resumo aí que a gente fez, alguém quer pontuar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Cleidson também, que, né, foi... Não entendi, que isso? Eu entendi, por isso que eu fiquei quieto. É isso aí, irmão, isso aí, parabéns. Vai ganhar um pimentão também. Gente, alguma pergunta? Tranquilo? Então, vamos lá. Seguindo aqui, então. Ó, tá aí na tela, tá todo mundo vendo a tela? Dá um joinha aí, dizendo que tá, beleza. Então, ó, ritos e rituais. O que acontece? Eu estou dando uma classificação aqui, mas existem vários tipos de classificação. Tem esse livro aqui, que está na ementa, né, de vocês. Eu vou tirar foto e vou botar no grupo de WhatsApp, tá? Mas está na ementa. E tem esse livro aqui. Esses 2 livros, né, acho que dá para ver aí, eles falam sobre essa questão de rito e ritual, né? A gente tem uma outra definição, que é o fenômeno religioso. No seminário, se eu não me engano, tem uma matéria específica sobre fenomenologia da religião, certo? Alguns já fizeram aí,
ou acham que fizeram, né? E nessa matéria você trata especificamente sobre isso. Raiz, professor Carlos, raiz. Então, isso aí. E lá nessa matéria, quem não fez, você vai estudar especificamente sobre o fenômeno religioso. Mas nós vamos passar por isso nessa matéria, de maneira superficial, mas eu preciso conceituar isso. Aí você vai dizer assim, Ricardo, por que esses conceitos? Religião, rito, ritual, experiência religiosa e fenômeno religioso. Porque você precisa ter bem claro, quando está estudando as religiões e a história das religiões, que existem elementos que são comuns. São comuns por quê? Porque toda religião é criação humana. Seja o cristianismo, o judaísmo ou o shintoísmo, seja as religiões mais antigas ou as mais modernas, tudo isso é uma criação humana. E sendo a criação humana, ela vai possuir características semelhantes. Nós já até falamos aqui, né? Não existe esse papo de que todo caminho leva a Deus, porque cada religião traça um caminho. Cada religião elabora um caminho para chegar à sua divindade, ou céu, ou nirvana, ou a Shangri-La, né? Shangri-La não é o bairro de Belfor Roxo, que é o da minha igreja, hein? Shangri-La faz parte aí da cultura oriental, né? De um lugar bonito e tal, que não tem nada a ver com Belfor Roxo, que não é um lugar bonito. Eu moro perto de Shangri-La. Ih, mora mal, irmã. Ou quer dizer, mora bem, irmã. Eu vou lá falar com as suas ovelhas, Ricardo. Eu falo isso para eles estão cansados de ouvir. Professor, eu moro em Belfor Roxo. Ih, meu Deus, Belfor Roxo é a terra que emana leite e mel, né? Exatamente, é a cidade do amor. É, cidade do amor, é tudo no amor. Sim, exatamente isso. Mas vamos lá. Eu moro em Caxias, né? Então Caxias também não é grande coisa. Lá de Caxias, aqui em Belfor Roxo, perto daqui de casa, o pessoal tem mania de querer ligar a gente à divindade superior, entendeu, professor? Ah, é? É isso aí, né? Quer mandar direto para conhecer a divindade, né? É isso, é nos unindo aos nossos ancestrais. É, isso aí. Esse é um ritual perigoso. Onde a colega mora em Belfor Roxo? É a Débora, né? Tá me ouvindo? Eu moro em Miguel Couto. Ah, sim, Miguel Couto. Olha aí, é pertinho, chega lá, pertinho. Não, mesmo. eu moro aqui no centro de Belfor Roxo. Ah, não, aí já é mais longe, Mas vamos lá. Então, tirando aí o pessoal que mora mal, ou quer dizer, o pessoal que mora em Belfor Roxo, né? Brincadeira. O que acontece? Todas essas religiões, então, que são construções humanas, vão ser semelhantes. Aí tem gente que fala, tá vendo? Porque o budismo e o cristianismo são iguais. Não são. São caminhos diferentes. Só que as necessidades são humanas, as ansiedades são humanas. E isso acaba transparecendo na religião. E a gente precisa conhecer isso para dialogar. A gente não vai falar nisso nessa matéria, mas vocês também vão lidar com o tema do ecumenismo. No ecumenismo, né, em outras matérias, em outros contatos, a pessoa fala assim, toda religião é igual. Não é. Agora, é possível você ter ações com outras religiões, por exemplo, né, no caso da política, né, no caso de ação social, sei lá, distribuir alimento, né, principalmente nessa época de pandemia, né, tá tudo aí tão difícil e tal, mas não dá para você fazer evangelismo junto com o pessoal do terreiro de macumba do seu bairro. Pô, não tem sentido, né? Não dá. Por quê? Porque as propostas de salvação são diferentes, né? Então, até quando lidar com o ecumenismo, né, com perspectiva de salvação, tudo isso são elementos que a gente precisa conhecer. Por isso, o foco dessa matéria é o conhecer a outra religião, apesar das semelhanças que existem em todas elas, tá certo? Mas alguém escreveu alguma coisa aqui? Deixa eu ver aqui. Ah, tá.
Alguém está aí com o áudio ligado aí, ó. Desliga aí quem tiver com o áudio ligado aí. Está dando interferência aí para alguém aí. Bem, vamos lá. Então, ó, dito isso, né? Ó, ritos e rituais. Ritos e rituais são determinados costumes carregados de uma simbologia, de significado e importância para aqueles que os praticam. Normalmente, as palavras rito e ritual são utilizadas para se fazer referência a práticas religiosas, mas elas se referem a práticas presentes em outras situações sociais também. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, né? Dando exemplo aqui. Mas, por exemplo, você acorda e escova o dente. Aí escova o dente, né? Toma café. Aí toma café, vê televisão. Aí vê televisão, toma banho. Aí toda manhã você faz isso, né? Da mesma maneira, da mesma forma. Isso é um ritual, né? O seu ritual matutino. Né? Você pega o ônibus, põe um fone de ouvido e assiste um vídeo, né? Toda manhã você faz isso. Então, é um ritual. Você entra no quarto e apaga a luz, né? Já é um reflexo muscular. Às vezes você apaga a luz com gente lá dentro, porque você está saindo, já é um reflexo. Ou seja, aquilo é um ritual, já virou a prática ali, tá certo? E aí por diante. Então, rito e ritual, necessariamente, não são ações religiosas. No nosso caso, o que interessa é entender as relações dentro das várias religiões. Mas isso também se repete no aspecto social. Quem vai a bar, né? Claro que ninguém aqui vai a bar, tá? Mas se você reparar os pinguços aí do seu bairro, da sua rua, eles vão ao bar, ou ao botequim, ou a birosca, seja lá o que for que tem aí na sua rua ou no seu bairro, todo dia, numa determinada hora, eles se encontram. É quase que uma reunião de igreja, né? Eles vão para o culto ali naquela hora, naquele dia determinado. É uma reunião religiosa. Todo dia eles estão ali. E eles têm um ritual. Vem jogo juntos, bebe, faz isso, faz aquilo, sei lá, faz um monte de coisa junto. Então, a prática social, ela também tem os seus rituais. Né? Também tem o seu rito, né? Que leva aos rituais. Desculpa. Vamos lá. O que é rito? A palavra rito tem origem no latim e é um termo que se refere aos costumes invariáveis, já estabelecidos por meio de regras ou normas de uma cerimônia de determinada cultura ou religião. Então, vamos pensar num rito, né? Casamento é um rito. Batismo é um rito, certo? Vamos ver... Assistir jogo de televisão para determinada jogo de futebol na televisão para determinado grupo de pessoas, isso é um rito. É algo já estabelecido. Quarta-feira, né, tem jogo, não é isso? O pessoal aí que joga, aí, que gosta desse esporte de alienação coletiva, toda quarta-feira tem jogo. Então, tem gente, por exemplo, que faltava aula presencial, tem gente agora que, por exemplo, desliga a câmera para ver o jogo durante a aula online, né, que eu sei, né, na quarta-feira, né, Carlos? Né, Cleiton? E aí, por quê? Porque ele não pode deixar de ver o jogo, né? Olha o Jair. Tá mudo, Jair? Fala. Eu sou mais a aula que o jogo. Olha a ética. O time dele está rebaixado, não tem nada para ver. Meu time do Jair é na segunda. Segunda não tem tua aula, aí dá para a gente ver. Segunda, né? Aí o que acontece? Tem gente que falta igreja, né? Tem o Vacil, que está nessa aula aqui, que eu já falei, pastorei a igreja dele, ele faltava EBD, culto da manhã, culto da noite. Faltou até o batismo dele para ir jogar futebol, entendeu? Para de contar a história, cara. Contar a história. Então, isso virou um rito, certo? O jogo de futebol, né? O debate político, ir na casa da família e aí por diante. Um rito é baseado nas crenças das pessoas que o realizam e é uma forma de simbolizar e transmitir as ideias e os conceitos de algum tipo de mito. Vou dar um exemplo de como o rito ele é importante na vida das pessoas. Quando as igrejas ficaram fechadas,
muita gente ficou desesperada. Muito pastor ficou desesperado porque ia cair o dízimo, não é porque ele estava querendo ficar com as pessoas. Né? Então, muito pastor aí pilantra ficou assim, vou cair, vou perder o salário e tal, não sei o quê. Mas muito membro de igreja e muito pastor também, ele, com o fechamento da igreja, ele perdeu aquilo que ele considera um rito, aquilo que é sagrado, o estar na igreja. E muita gente ainda hoje não superou isso. Né? O fato da igreja não se reunir todo domingo, ou toda semana, ou não da mesma forma. Por quê? Porque para aquela pessoa, ou para aquele grupo de pessoas, o que a ajudava a ligar à divindade era o rito chamado culto na igreja. Ela não aceita o culto online, ela não aceita o culto pelo WhatsApp ou pelo Instagram. Para ela, tem que estar na igreja. E você conhece na sua igreja gente que ficou chateada, depressiva, que teve problemas emocionais por causa disso. Então, o rito não é algo que possamos desprezar, tá certo? Na pandemia, isso ficou muito claro. Muitas pessoas perderam a noção, né, a sua razão de ser, porque simplesmente deixaram de ir à igreja. Então, isso é algo interessante, né? Não só na nossa religião, mas também muitas outras, as pessoas perderam essa ideia, né? Vínculo com o que consideram aí ser sagrado, né? Que seria a ideia desse rito, né? Entendeu? Então, é um problema sério, né? Que a gente precisa analisar com muito cuidado, entendeu? Levar a sério quem perdeu isso, né? E saber lidar, né? Trabalhar a pessoa, é claro, mas não dá para aglomerar, né? Para reunir simplesmente por causa disso. Mas acho que ficou clara essa ideia, certo? Gente, está faltando 2 minutinhos para acabar essa etapa da aula. Eu vou começar a ler aqui a ideia do ritual. Se cair, entra no mesmo link, tá? Para a gente ir para a segunda etapa. Então, ó, se o rito é a coisa em si, né? Lá no finalzinho ele fala, o rito é a tentativa de simbolizar, de concretizar, né? De dar uma razão à questão do mito. Não entenda mito como mentira, tá? Nas minhas aulas de Bíblia eu falo muito sobre isso. A mitologia bíblica, ela existe. E o que é uma mitologia bíblica? É uma explicação para um fato, certo? E eu vou usar figuras, símbolos e ideias para isso. E daí eu crio a mitologia, eu crio o mito. Então, existe um fato e eu vou tentar explicar isso. Então, por exemplo, eu preciso estar em comunhão com Deus. Como eu vou fazer isso? Num rito, que é o quê? Ir à igreja. Então, indo à igreja, eu estou em comunhão com Deus. Então, eu estou explicando a minha ligação com Deus, a necessidade humana que é de me ligar a uma divindade transcendente. E, para isso, eu crio o culto, né? O sacrifício. Né? Disso, eu tenho o ritual. Você vai à igreja todo domingo, de manhã, e domingo à noite. Quando eu quebro esse negócio de domingo de manhã e domingo à noite, eu quebro o ritual. Mas o rito ainda existe, que é o culto. Tá acabando o tempo aí, eu vou parar aqui. Vamos sair aqui e entrar lá no link, no mesmo link para a gente continuar. Tá? Show. Se alguém tiver alguma pergunta, aí já faz logo no início aí que a gente